E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como passamos a semana? Então, vamos continuar nossa aula de coesão. A gente viu a coesão referencial e agora a gente vai ver a coesão sequencial. Vamos lá, antes de começar a aula, deixa eu explicar uma coisa. Tem muito tipo de coesão e autores, estudiosos da área não conseguem chegar a uma conclusão de como dividi-las efetivamente. Tem gente que divide de um modo, tem gente que divide de outro. Eu costumo dividir, como eu aprendi, em dois grandes grupos, que são a coesão referencial e a coesão sequencial. Dentro delas tem uma série de outras. Por exemplo, lá na coesão referencial a gente viu que tinha coesão por elipse, coesão por forma lexical, por forma gramatical, por reiteração, e assim vai indo. E a sequencial também tem a sua particularidade. O que eu divido em dois grandes grupos? De vez a gente ficar estudando efetivamente o que é, porque senão a gente vai entrar no significado e tal, e vocês já vão ter isso com outro professor, em outra área, porque aqui minha função está sendo a de redação, ficaria meio lógico, eu acho que a gente perderia tempo estudando minuciosamente cada partezinha. Porque todas elas, no fim, são para coesão referencial. E as daqui são para coesão sequencial. Cada uma tem a sua função, o seu modo, mas elas servem para a mesma coisa. Então, para que eu vou ficar querendo que vocês decorem efetivamente o que é cada tipo, sendo que o que a gente precisa é usar, saber usar. E dane-se se você está fazendo de um jeito ou de outro. Ok. Bom, então vamos lá. O que é coesão sequencial? Lá na nossa primeira aula de coesão, que eu dei a abertura, né, o comecinho disso, eu falei que a coesão ela serve para vir amarrando o nosso texto, vocês lembram? E acho que a coesão sequencial é exatamente isso, porque referencial ela faz tudo bem, mas ela tem o maior objetivo dela é fazer com que vocês não fiquem repetindo ideias, repetindo as palavras e e tudo mais. Aqui é como a gente consegue emendar uma frase na outra, como que um período vai entrando no outro, sem a gente deixar isso ficar truncado, sem o texto ficar grosseiro. E é exatamente a coesão sequencial. Normalmente, através de conectivos. Ela também pode ser feita através de verbos, mas isso a gente acaba fazendo mais intuitivamente. Não é muito pensado. Você vai usando terminações e tal, e os verbos vão amarrando. Mas aqui a gente vai entrar naqueles famosos conectivos. Vamos lá. Coesão sequencial. O que ela é, então? Tem como objetivo conectar as orações, frases, períodos e parágrafos na redação. Exatamente o que a gente já tinha falado. Ou seja, você não conecta só dentro do parágrafo, só entre as frases, só entre uma coisa ou outra. Você também vai conectando o parágrafo. E no final você conecta a redação como um todo. Ou seja, a gente tem com a coesão sequencial, a gente tem os conectivos são intraparágrafos e interparágrafos. Intraparágrafos são aqueles que vão juntando os períodos, as frases, as orações ali dentro do próprio parágrafo. E o intraparágrafo e o interparágrafo, a gente vai colocar ele para começar um novo parágrafo, amarrando a ideia. Por exemplo, se você faz um primeiro parágrafo sobre causa, o segundo você vai falar sobre efeito. Se você fez uma coisa positiva, você vai falar uma negativa. Ou então vai usar uma diversidade para contrapor aquilo que você disse em cima. Então, meio que são conectivos todos ali, né? Vocês vão usar conjunções, seja lá o que for, mas você pode usar ele dentro do parágrafo, para o parágrafo ficar bom, e na redação como um todo para ir amarrando. Que normalmente, gente que começa um parágrafo, vocês fazem bem. Por quê? Porque a gente vai lá na tabela de conectivos e, eu quero um conectivo que seja para finalidade, tu tá lá pro final. Eu quero um conectivo que seja para começar. E é isso. A gente já vai decorando, vocês vão colocam daquele jeitinho bonitinho, acabou, já está feito. O problema, para mim, na verdade, é o intraparágrafo, que é quando vocês, lá no meio, vocês colocam um porém, sendo que deveria ser um porquê. E aí vocês mudam o sentido da frase. Vocês não têm grandes problemas, mas algumas redações de vocês já podem ter percebido. Eu já grifei alguma coisa e falei, essa frase ficou, não tá coesa, não tá fazendo sentido ali. Por quê? Porque vocês usaram alguma conjunção, alguma coisa que parece que a gente vai falar alguma coisa e no final você troca.
Ele não foi fazer tal coisa porque não sei o que. Sendo que ele não foi fazer tal coisa, porém ele foi fazer não sei o que. Se você coloca um porquê aí, repara que perde o sentido. Você não faz. Por quê? Porque quando a gente vai construindo a frase, a gente já tem o corretor, ele já tem que ter na mente o que vai vir. E aí quando você dá uma quebra, isso dá uma quebra na gente, a gente fala, ué, peraí. Aí a gente tem que reler e falar, opa, tivemos um problema aqui. Porque não é isso daqui que ele deveria ter colocado. Porque ele não estava querendo dizer, por exemplo, uma diversidade. Ele estava querendo fazer uma explicação. Então é aí que está o problema. É normalmente aí onde a gente erra mais. Os outros, vocês vão acabando decorando na tabela alguma coisa, e aí termina todo mundo com infere-se, portanto, e ok, né? Enfim, vamos continuar. Alguns exemplos, tá? Ser idoso no Brasil é um grande desafio, uma vez que, além de uma busca pela juventude eterna por uma parcela da sociedade, há ainda o preconceito com as gerações antigas. Ou seja, aqui é por causa. Uma vez que, ser idoso no Brasil é um grande desafio, uma vez que, por causa que, além de uma busca pela juventude eterna por uma parcela, tá. Entenderam? Como é que, se de repente você muda aquilo ali para alguma outra coisa que não seja causa, vai ficar uma coisa totalmente perdida ali no meio. E esse é o grande problema das redações. Quando vocês, com uma palavrinha, mudam o sentido. Lembra daquela primeira aula que eu coloquei vou à festa, meu chefe estará lá. Se você põe um e, meu chefe estará lá, e você põe um porém, meu chefe estará lá, muda o sentido. E aqui é a mesma coisa. Então esse é o problema da coesão, que vocês têm que estar sempre atentos. Ok? Gente, tem muitos tipos, tá? Eu só vou mostrar alguns para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Aqui não praticamos esportes, porém hoje abrimos uma exceção. Na oposição, a gente tem que tomar cuidado, porque a coesão ela também tem um poder de dar importância para a frase que a gente mais precisa naquele momento. Quando a gente coloca aqui, ó, aqui não praticamos esportes, porém hoje abriremos uma exceção, repara que a segunda frase tem mais força? O hoje abriremos uma exceção ganhou muito mais força do que aqui não praticamos esportes. Parece que o texto fica assim, aqui não praticamos esportes, porém hoje abriremos uma exceção. Olha como a força ficou para a segunda frase. Agora, a mesma frase, eu só vou mudar de novo essa palavrinha no meio. Aqui não praticamos esportes, embora hoje abriremos uma exceção. Repara que aqui o foco ficou para a primeira frase. Aqui não praticamos esportes, embora hoje abriremos uma exceção. Repara, é a mesma frase, é aquela mesma coisa da primeira aula. É a mesma frase, só que como você escolhe o que vai colocar, você muda a importância. E isso é importante na redação, por quê? Porque a gente quer que o leitor tenha exatamente o mesmo. Claro, depende dele fazer a interpretação textual. Mas a gente tem que tentar fazer ao máximo para que ele não fuja da interpretação que a gente quer. Então, quando a gente coloca isso aqui, por exemplo, se você está fazendo uma redação e você quer falar sobre uma exceção, alguma coisa, você vai colocar um. Porém, hoje abriremos uma exceção. Por quê? Porque eu quero que o foco esteja aqui. Normalmente se faz isso. Porém, no Brasil, ou seja, eu quero o foco para cá. Agora, se não você quer alguma coisa importante, o sistema prisional é muito complicado. Embora ainda hajam algumas coisas que possam deixá-lo mais simples. Repara, eu já coloquei o foco na primeira. Então, são essas jogadinhas que a gente faz com a nossa coisa, com a coesão. Ok, continuando. De condição. Se você for embora, caso você vá embora, não conseguirei sozinho. Aí tem mais simples e tal, que a gente já usa quase no dia a dia. Alternância. Ora a gente passeia, ora a gente descansa. Ou a gente passeia, ou a gente descansa. Mas toma cuidado. Porque na redação não vai ter muito isso, mas de repente vocês vão fazer um exercício, e aí vocês veem um hora a hora, um ou, aí você fala, isso daí é alternância, já sei qual é a alternativa, cadê a alternativa, não vou nem ler o resto, porque eu já sei que quando se usa ou, hora a hora, a gente vai por esse caminho. Calma, não é assim. A coesão, claro que ela tem a ver com o conectivo, com o que você vai usar, mas também depende muito do que tem ao redor. Por exemplo, repara, aqui a gente está usando ou, podia ser hora a hora, novamente, e repara uma coisa, ou o Estado protege a população ou assassina. Não é necessariamente alternância, porque na verdade é uma exclusão. Porque não tem como. Ou o Estado protege ou assassina. Se protege, ele não assassina. Se assassina, ele não protege. Então você não pode se ligar simplesmente à palavrinha. Porque às vezes ela pode estar com outro sentido. E aqui, graças à frase, ela muda o sentido. Tem alternância? Tem, mas na verdade ela tem exclusão. Porque diferente do outro. Opa!
Já dei spoiler. Hora a gente passeia, hora a gente descansa, hora a gente vai não sei o quê. Aí ok, você vai indo numa sequência e tudo mais, e você vai entendendo que ou a gente faz isso ou a gente faz aquilo. Já aqui, ou o Estado protege a população ou assassina, já não é mais isso. Ou é uma coisa ou outra, ou seja, é exclusão. Então toma cuidado. Entendam uma coisa sobre a coesão sequencial. O final de um é sempre o começo de outro. O final de uma frase é sempre o começo de outro. O final de um período é sempre o começo de outro. O final de um parágrafo é sempre o começo de outro. Então você tem que entender que tem que estar amarrado. Quando você terminar um parágrafo, você vai começar um novo, você tem que começar amarrando com o que você disse, para você então falar sobre outra coisa. Aí seja causa e efeito, seja vai fazer positivo, vai fazer negativo, seja lá o que for. O que importa é que vocês vão costurando esse texto no sentido certo. Aí vocês vão perguntar, Matheus, você não vai dar pra gente uma lista de conectivos? Não. Por quê? Porque eu até ia fazer uma lista de conectivos, deixar lá. Mas, gente, qualquer site que vocês entrem de redação, ou um Brasil Escola, né? Qualquer coisa assim do tipo, que vocês simplesmente coloquem lá, lista de conectivos. Vai aparecer vários, e aí você pode pegar aquela que melhor vai se adequar a você. Porque tem algumas são só tabelas, e tem outras, por exemplo, vem explicação. Aqui é bom você usar no começo de parágrafo, aqui é bom você usar no final de parágrafo, aqui é bom você usar não sei o que. Ou seja, vocês procurem, se não conseguirem achar, Matheus, não achei, o que eu acho impossível. Na hora que você colocar lista de conectivos, coesão, acabou. Você vai achar milhares, mas gente, assim, são milhares de listas. E aí você vê aquela que melhor se adapta a você, você pode fazer uma, pegando o que você mais usa normalmente. E aí vocês têm que usar lá. O que acontece, gente? Eu não gosto dessa coisa de ficar decorando e tudo mais, mas é algo necessário. Por quê? Porque por um texto bem escrito não tem essa coisa de ficar decorando. Eu vou ficar decorando para usar, porque senão você fica preso. Você aprende a usar daquele jeito, então o parágrafo sempre vai ser naquele mesmo sentido. Porque sempre o segundo você vai ter que vir como explicação. O terceiro você vem com uma diversidade. Por quê? Porque você decora aquilo. Não pode ser assim, você não pode ficar refém dos conectivos. Tem que ser o contrário, os conectivos têm que ajudar você a ter a sua ideia construída da forma que você planeja na sua mente. Mas, infelizmente, os vestibulares, o Enem, eles pedem que a gente decore. Então a gente tem que decorar aqueles a priori, outros sim, infere-se portanto. Mas aí você olha lá, vê a que melhor se adequa ao que você quer e você vai fazendo. Quando for fazer a próxima redação, escrevam daquele jeito. Aí vai lá e acha os conectivos. Porque vocês vão ter que colocar de algum modo. Não pode colocar exatamente aquele, como está lá na nossa tabela. Aí você vai lá, marca e você fala, tá, agora eu vou trocar isso aqui. Esses daqui do começo, no parágrafo, pelo menos. Não vou colocar um dessa forma, deixa eu procurar lá. E você vai lá, procura o que você está querendo dizer, e aí você procura um novo conectivo e coloca. Por quê? Porque não tem muito como ensinar isso. Só tem dois jeitos. Lendo e fazendo. Por quê? Porque lendo, vocês vão transformar isso numa coisa por osmose, vocês vão entender por osmose. Vocês vão lendo e vão entendendo que, olha, tem um portanto, tem um por conseguinte, tem um sendo assim, tem um nalalá. E aí você vai entendendo como é que funciona a coesão. E aí você vai treinando. Às vezes você pode errar, às vezes você pode, achando que não ficou boa, ou vou deixar de outro jeito. Você vai lá e muda de novo. E aí você vai criando por esse caminho. Só que a gente só consegue fazer os dois. Você tem que ler para absorver repertório e transformar aquilo em algo comum, que você leia com naturalidade, e depois você consegue transformar isso na sua escrita, colocando da sua forma. Eu penso que a coesão ela vem para afinar nosso texto. Quando a gente tem um texto que não tem coesão, ele fica, além de ele vai ter problema na coerência, ele fica um texto, parece que a gente está andando numa rua de pedra. Que a gente vai lendo, exatamente essa sensação que eu tenho. A gente vai lendo e parece que está tudo trepidando. Parece que está tudo complicado de ler. Porque, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, ponto. Aí então a gente vai não sei o que, não sei o que lá. Foi quando ele foi não sei o que, não sei o que lá. Não vai tendo. Agora, quando você vai tendo a coesão, parece que você está andando num tapetão liso, assim, numa estrada, numa rodovia bem cuidada. Por quê? Porque você vai, e não sei o que, não sei o que lá, portanto, não sei o que, não sei o que lá, sendo assim, lá, logo ele foi não sei o que lá, no entanto, e lá, entenderam?
fica uma coisa mais fluida de ler. E vocês percebem isso quando vocês leem um texto, por exemplo, do Facebook de alguém, abre lá um post de alguém e lê, que é uma pessoa normal, que não está nem preocupada com isso. Não que ela não saiba, mas ela não está preocupada com isso. Repara que às vezes o texto fica truncado, os pontos ficam grosseiros ali. Agora você pega um texto de alguma coisa séria, repara como ele vai te levando. Por quê? Porque o conectivo ele serve ali para pegar você quando você terminou e não dar uma parada para começar. Ele pega você quando terminou e ele suaviza o ponto para você continuar. Aí ele vem de novo, tem o ponto, de vez de você parar, pular o ponto, ele vem e cria uma lombadinha para você continuar. E é isso a função. Então, eu não tenho muita coisa para ficar. E decore conectivos e tal. Não, vejam a tabela, façam esse exercício que eu falei na próxima redação, troquem os conectivos, achem os conectivos que vocês estão usando. Isso já é essencial. Fala, pô, esse conectivo aqui tá fazendo efeito? Não podia usar uma coisinha mais bonitinha para deixar o texto melhor? Aí você vai lá na tabelinha, vê qual é o significado, vê o que você usou, às vezes já tá lá, você consegue só trocar e você coloca outro. Ok. Vamos continuar então com o exercício da semana. Fake news, a verdade sobre a mentira. Ou seja, vamos falar sobre fake news, que está sempre tão em alta, a gente não tinha falado sobre esse tema, é um tema que às vezes pode cair. Então é exatamente isso. Fake news, a verdade sobre a mentira. A gente vai continuar nos moldes do Enem, porque tem uma pegada mais para esse lado. E podem pesquisar sobre, tá? Esse daqui não é aquele simuladão, que eu quero que inclusive que vocês pesquisem para que vocês tragam bastante informação para vocês alimentarem o repertório de vocês, para caso alguma coisa do tipo apareça em alguma prova, vocês já tenham esse conteúdo. Ok, tudo tranquilo. Enfim, em breve a gente continua a nossa aula. Espero que vocês estejam entendendo. Coesão não é um tema fácil, mas ele também não é um tema complicado, porque é algo orgânico da gente. A gente acaba escrevendo, principalmente quando vocês vão treinando redação, vocês vão colocando coesão sem perceberem. Pode pegar a primeira redação de vocês e a de agora, e pode perceber, a gente nem tinha falado de coesão, mas repara como o texto vem melhorando. Como não tá tão daquele jeito e tá muito mais cíclico, muito mais redondinho da gente ler. Ok? Então, pessoal, até a próxima aula e tchau!